Olá, bem-vindo ao canal Falando Francamente. Francamente, um K que é mais fácil de achar. Meu nome é Frank Bacurau, sou nutricionista, professor de educação física, professor da Universidade de São Paulo, a USP. Hoje eu quero falar sobre esse artigo aqui, né? Auxílios para a dieta dos roedores e a falácia da restrição calórica. Bem, isso eu achei um artigo muito bacana, muito interessante, porque, na verdade, ele fala de um assunto que perfaz um monte de outros assuntos que estão aí sempre na moda atualmente na nutrição, como, por exemplo, as dietas anti-envelhecimento, o jejum intermitente, né? E, basicamente, ele coloca em xeque a questão da capacidade da restrição calórica, como é estudada hoje, ser de fato algo que está inibindo o envelhecimento, né? Então, o que a gente vai ver aqui é que ele vai, como ele mesmo fala aqui, ele vai mostrar para a gente, por meio da argumentação dele, de que muitos dos efeitos da restrição calórica não são efeitos, na verdade, da restrição calórica tá atuando diretamente no envelhecimento. Mas ele diz, olha, a restrição calórica nada mais meramente nada mais é de que uma prevenção da obesidade. Então, como a obesidade causa envelhecimento e você previne ou diminui o peso, aí você está, na verdade, evitando que a obesidade promova um envelhecimento acelerado, mas que não é você intervir no envelhecimento diretamente. Tá? Então, aí é muito interessante isso que ele fala, porque ele levanta muitas coisas aí. Além do mais, o trabalho fala do histórico dessa restrição calórica, e esses auxílios aí, dieta de camundongo, são algumas substâncias, né, que são usadas como se fossem, fazem mimetismo da restrição calórica, né, como como a metformina, por exemplo, tá? Os componentes que aumentam o NAD+, né? O resveratrol, e aí a gente vai ver. Então, ele fala na introdução, olha, nos últimos séculos, você tem tido um ganho excepcional de longevidade, isso tem a ver com a diminuição de mortes por doenças infecciosas, por violência, por lesão, e melhorias no padrão de vida, nutrição e saneamento, coisa que a gente já sabe, né? E que as sociedades modernas, então, elas hoje, saindo desse perfil anterior aí de mortalidade que a gente acabou de falar, se morre mais hoje em relação a doenças que estão ligadas ao envelhecimento, como o câncer, doença cardiovascular, quer dizer, doenças crônicas que precisariam ter um tempo ali de incubação, né, de alteração orgânica, para levar ao desfecho morte, né? Então ele fala que o envelhecimento também é comum a todos os seres, apesar de ser comum a todos os seres humanos, é surpreendente tão pouco a gente conhece do mecanismo dos que causam realmente o envelhecimento, né? Então tem que ser, para a gente entender, tem que entender como parar esse envelhecimento com as promessas aí, tem que estudar ele. Então, ele fala aqui sobre a restrição calórica, porque a restrição calórica tem surgido aí desde o começo do século passado, lá 1935, por exemplo, quando ela foi demonstrado os efeitos dela de aumento do lifespan, da expectativa de vida dos camundongos, ela vem sendo aí considerada um padrão ouro de proposta para atrasar o envelhecimento, né? Então, proposta com um mecanismo universal para atrasar o envelhecimento. E as drogas que a gente vai falar rapidamente hoje aqui seriam drogas que acredito que estão atuando com um mecanismo similar à restrição calórica, tá? Então, a restrição calórica é um processo de redução de calorias num grupo de animais relativo ao que eles comeriam na natureza, né? Então, em comparação ao que eles comem quando eles têm acesso limitado. Então, reformulando melhor, ele fala, por exemplo, já para a gente ir acostumando aqui, ele fala muito de camundongo. Então, ele, por exemplo, quando ele fala de camundongo, ele diz assim, olha, todos os camundongos, por exemplo, na natureza, eles vão ter 3 a 5% ali de gordura corporal. Os animais de laboratório, eles têm entre 9% e 22%. Então, o Black Six, que é um camundongo muito famoso, que a gente usa, tem pelo menos, em média, 22%. Então, eles dizem, olha, o que deveria ser a restrição calórica? A restrição calórica deveria ser assim, ó, eu corto, por exemplo, 25%, 30% das calorias que o animal comeria numa condição que ele tivesse oferta de alimento. Então, o grande ponto aí do artigo é assim, vamos imaginar que a gente pega, ó, o que seria ser uma restrição calórica verdadeira, que ele diz, olha, vamos pegar um camundongo da natureza, diminuir 30% do que ele come na natureza e ver se isso aumenta a longevidade dele. O que acontece, na verdade, que é a grande crítica do artigo, é que, na verdade, você pega um animal de laboratório que já come muito mais, come de forma, um acesso ilimitado de comida, que já tem sobrepeso, obesidade, e aí compara ele com um animal com restrição calórica. Então, na verdade, o que ele diz é, o que você está medindo aí, não é que nem no primeiro caso. Eu pego o camundongo da natureza, separo da natureza,
corto as calorias em relação ao que ele comia na natureza e vejo se esse animal que tem pouca gordura, que é saudável, se essa restrição calórica vai aumentar a expectativa de vida dele. O que vem sendo feito ao longo de todas essas décadas, nos vários organismos que são estudados, é, na verdade, você pegar um organismo, um camundongo, por exemplo, que come mais do que deveria na natureza, ele não come tanto, ele come muito mais do que ele come na natureza, porque ele tem um acesso ad libitum, ilimitado à comida. E aí, ele está com muito mais gordura corporal do que ele teria na natureza. E aí você faz a comparação da restrição calórica com esse animal mais gordo, e aí ele tem aumento de sobrevida. Então, na verdade, a proposta do artigo é que essa sobrevida aumentada está sendo porque você diminuiu o peso, evitou ou corrigiu a obesidade, e não que uma restrição calórica per se tem um efeito na longevidade. Quer dizer, você está matando os efeitos da obesidade no envelhecimento e não outra coisa. E aí ele fala que a restrição calórica tem sido usada como uma terapia universal aí para o estudo da redução da velocidade do envelhecimento, né? Eu ia falar lentificação, nem sei se essa palavra existe, me veio aqui na cabeça. E aí que também tem surgido drogas, né? Fármacos, ou substâncias que estão sendo testadas também. Então, o resveratrol é uma delas, a rapamicina é outra, substâncias que aumentam os níveis celulares ou concentrações celulares de NAD+, a metformina. Então, há um consenso que essas drogas, elas atuam em vias e mecanismos similares à restrição calórica, tá? Aí ele fala, por que tem muito estudo de camundongo? Ele fala, olha, os camundongos são evolucionalmente e metabolicamente próximos aos humanos. Então, assume-se que o que se vê nos estudos com camundongo pode ser traduzido para seres humanos, tá? Aí ele fala, olha que interessante, argumentaria aqui que a restrição calórica é meramente a prevenção da mortalidade excessiva relacionada à obesidade, vista na maioria dos animais experimentais devido ao acesso ilimitado de alimentos. Então, ele vai dizer aqui que o que se entende como esse efeito mágico da restrição calórica, na verdade, é a redução da mortalidade aumentada de animais que estão obesos porque comem demais. Tá? Além disso, a maioria das intervenções farmacêuticas acima, ou seja, o resveratrol, rapamicina, que a gente acabou de falar aqui, afirmam que são usadas para também dizer que estão atrasando o envelhecimento, elas também são componentes que promovem perda de peso. Olha que interessante. Então, essas substâncias que eu falei aqui, o resveratrol, a rapamicina, componentes que aumentam o NAD e a metformina, que também se atribui a ter efeitos anti-aging, né, anti-envelhecimento, na verdade, elas também fazem perder o peso. Tá? Então, ele usou toda essa argumentação. Então, há poucas evidências que eles afetam causas de envelhecimento além desse mecanismo de perda de peso. Ou seja, eles estariam afetando, não é que eles, né, não estariam afetando o mecanismo de envelhecimento por si, eles estariam diminuindo a mortalidade maior que um bicho obeso tem, um ser humano obeso tem, tá? Então aí ele vai falar, por exemplo, então ele fala aí da obesidade em camundongos, eu falei que os laboratórios comem muito mais, são muito mais gordinhos, né? E raramente a obesidade é considerada em estudos aí como fator importante, estudo de atraso de envelhecimento, tá? Então, de certa forma, essa mortalidade precoce do camundongo é complicado para extrapolar para quem não é obeso. Tá? Então, a restrição calórica no camundongo, ele vai falar assim, ó, é o padrão para avaliar a estratégia de restrição de envelhecimento. O camundongo sob restrição calórica pesa significativamente mais que o selvagem. Aí ele fala, por exemplo, que as dietas que esses animais comem têm 10% de gordura e normalmente quando eles querem engordar o camundongo, eles colocam 60% de gordura, né? Para tentar simular um envelhecimento saudável, mas isso, na verdade, não simula um envelhecimento saudável. Você acaba, por exemplo, mexendo com alteração do sistema de recompensa, levando a um distúrbio dos animais, tá? Então, intervenções dietéticas alternativas de camundongos, né? Ele comenta algumas coisas interessantes, por exemplo, que também têm sido usadas para alterar aí o metabolismo do camundongo, que é controlar proteínas, controlar, por exemplo, aminoácido metionina. Quando você restringe calorias necessariamente, a questão da caloria, parece que a caloria não é importante. Na verdade, o que teria de benefício da restrição calórica, se é que ela funciona nesses estudos aí, é justamente a restrição ou de proteína ou de metionina. Então, aí ele vai falar das intervenções. Então, o resveratrol é a primeira, né? Então, é uma intervenção para obter, tem sido muita aceitação, ele aumenta o lifespan, a expectativa de vida em camundongos, levedura, C. elegans, né? Também previne o câncer nesses animais.
como o resveratrol tem alimentos, né? Tem aquela ideia do paradoxo francês, que eles comem muita gordura saturada, colesterol, mas não tem tanta mortalidade. Então, tudo isso criou, na verdade, está citando aqui, criou-se uma popularidade para essa substância, né? Mas que, na verdade, ele também tem ação na perda de peso, né? Só que olha que interessante, essa ação dele na perda de peso, ela acontece quando ele é ingerido. Quando ele é injetado direto na cavidade peritoneal, não tem. Então, eles acreditam que isso tem a ver com, por exemplo, a capacidade do resveratrol inibir, por exemplo, uma lipase pancreática, né? E que o mecanismo dessa substância seria, às vezes, por meio da ativação da AMPK, né? A quinase dependente de AMP, tá? Então, porque eles também, os dois atuam, né, com aumento da tolerância à glicose, aumento da sensibilidade à insulina, da biogênese mitocondrial, resistência física, tá? Aí, o outro que ele fala é rapamicina, que a rapamicina é um inibidor da mTOR, é um imunossupressor, né, é usado, então, em pacientes com transplantados, alguns tipos de câncer, né? Então, a ação dela, da rapamicina, tem a ver com uma atividade antiproliferação, né, multiplicação de células, e antiangiogênica. Então, em alguns casos do câncer, por exemplo, carcinoma, que é um tumor epitelial renal avançado, a ideia ali é a rapamicina funcionar como um antiangiogênico, quer dizer, menor formação de vasos. Por outro lado, quando você pensa nessa ação antiproliferativa aí, está ligada a uma ideia que se acredita, né, até o próprio envelhecimento, tem a ver com divisão acelerada de células. E aí a gente tem um limite de divisão celular, né, aquela ideia do telômero, e chegou nesse limite, você acumula danos, envelhece e morre. Só que também a rapamicina causa perda de peso. E claro, aqui, né, como essa atividade, essa atividade antiproliferativa, e você precisa de células T, né, para divisão de células imunes, quando precisa ser feito imunossupressor, é claro que vai acabar aumentando infecções, né, leves e até moderadas. Então, mostrar que é uma droga que tem alguns efeitos colaterais, né? Então, ele promove resistência à insulina, efeito grave aí da intolerância à glicose, ou seja, o contrário ali do resveratrol, tá? Intolerância à glicose grave, aumento da gliconeogênese, e alguns estudos mostram que um estudo mostrou que 83% dos camundongos que usaram tiveram degeneração, tiveram catarata, né? Tiveram catarata e degeneração testicular. Nem eu entendo a minha letra às vezes, tá? Então, só para mostrar. E aí ele fala, então duas intervenções, né? O resveratrol, a rapamicina, aí ele fala das substâncias que aumentam o NAD, porque o NAD ele diminui com o envelhecimento e ele ativa as sirtulinas que inibe lá umas deacilases, via mecanismos epigenéticos, né? Então, mas, olha que interessante, também esses precursores de NAD+ dentro da célula também fazem perder peso. E o último que ele fala aqui é a metformina, que são muito usados, há muito tempo usados, inclusive o ser humano há muitas décadas, com controle de diabetes, mas recentemente tem sido usado aí para essa situação de anti-aging, né? Então, e aí é claro que ela também causa perda, o mecanismo de perda de peso dela é bem conhecido. Ele fala desses efeitos, mas, ou seja, ele vai falando do problema da restrição calórica, que ela é usada em animais que já são obesos, fala de todas as drogas, dessas 4 situações, né? O resveratrol, o aumento, as drogas, os componentes principalmente de NAD, a rapamicina e a metformina, que são componentes que aumentam o lifespan em camundongos e ratos, mas chama a atenção para o fato que todos esses mecanismos têm em comum uma coisa, que eles fazem perder peso, corroborando a ideia que ele tem de que a ação, seja da restrição calórica, a ação, seja dessas dietas, desses componentes, é via perda de peso. Aí ele fala também de outros animais fora camundongo. Aí ele fala de cachorros e gatos, mostrando que o sobrepeso desses animais também aumenta a mortalidade. E aí ele fala que os estudos com animais, o estudo que seria definitivo, são os estudos com macaco rhesus, que tem 2 estudos cujos animais ficaram pelo menos 20 anos sob restrição calórica de 30%.
E que todos os dois estudos mostraram que os animais tiveram um monte de melhorias, né, de atraso de envelhecimento, de ocorrências daquelas situações que estão ligadas ao envelhecimento, como aterosclerose, resistência insulina e tal. Mas, porém, só um dos estudos mostrou que o macaco rezo sob restrição calórica vivia mais. E justamente esse estudo que mostra que o macaco rezo sob 20 anos de restrição calórica vive mais, foi aquele cujo controle era obeso. Naquele que o controle não era obeso, isso não foi observado. Aí ele fala da restrição calórica em ser humano, e ele deixa claro que a restrição calórica em obesos, tanto em homens como mulher, aumenta a sobrevida. Então ele cita, por exemplo, 8,4 anos em homens, 6,1 anos em mulheres, né? Pessoas que começaram a restrição calórica dos 20 a 39 anos, mas que esse aumento de sobrevida só acontece quando se compara com seres humanos acima de 35 anos. Né? Aí ele fala uma coisa que eu achei muito bacana, que a obesidade ativa tantos marcadores de envelhecimento que ela pode ser considerada um verdadeiro acelerador do envelhecimento. Então, aí ele começa a falar, olha, nos seres humanos é muito precoce para você dizer que a restrição calórica, ser humano, aí ele começa a falar de ser humano de baixo peso, que você não tem efeito de restrição calórica, resultado de restrição calórica mostrando que em seres humanos de peso que não tem sobrepeso, a restrição calórica aumenta a longevidade, né? E aí ele fala uma outra coisa interessante, que aparentemente também a restrição calórica precisaria ter, a pessoa precisaria ter certeza que está sob restrição calórica, o efeito psicológico. Ele cita, por exemplo, lá um estudo com animais, onde o animal, apesar de restrição calórica, sentia o cheiro da comida e isso afetava o efeito da restrição calórica. Então parece que tem um componente. Aí ele fala da bariátrica, né? Que a bariátrica, apesar de ela diminuir vários marcadores de envelhecimento, ela não corrige tudo, porque, por exemplo, a taxa de suicídio, etc., continua de 2 vezes o dobro, continua alta. Aí ele fala que tanto, ele cita, ele pega os mesmos compostos lá, né, o resveratrol, a rapamicina, os aumentadores, vamos dizer assim, de NAD e a metformina, em seres humanos, né, mostrando que ele não tem efeito deles em ser humano com baixo peso. Baixo peso não, ser humano eutrófico, aumento de sobrevida e os estudos que tem melhorando que ele melhora a sobrevida do ser humano são para obesos ou com sobrepeso. Então, aí ele vai, para a gente terminar, para a discussão, né? Então ele fala aí dessas substâncias, ele cita o exercício, dizendo que o exercício ele também é um dos componentes que é associado ao aumento da sobrevida, né? E aí ele, claro que ele fala assim, olha, ele não tem efeitos colaterais, ele melhora a saúde, aumenta a sobrevida, mas tem pouca confirmação que ele atrasa o envelhecimento, independentemente da alteração do peso corporal. Ou seja, esse efeito de sobrevida que o exercício tem, por exemplo, é o mesmo princípio, né? Principalmente quando o indivíduo tem esses ataques com sobrepeso ou obesidade. Então, ele fala, olha, para terminar, ele diz assim, olha, a restrição calórica deveria ser estudada basicamente num grupo que realmente tem restrição, não num grupo que tem restrição, mas é obeso ou tem sobrepeso. Tá? E aí, ele fala que, na verdade, todas as situações aí, na verdade, são mediadas pela perda de peso, né? Então está dizendo assim, olha, todo esse efeito da bariátrica, da dieta, do jejum e tal, em aumento de expectativa de vida, indivíduos são feitos em indivíduos com sobrepeso, né? Então, o efeito que você está vendo aí não é um efeito assim, eu estou interferindo no envelhecimento, eu estou interferindo numa mortalidade acelerada por uma condição que acelera o envelhecimento, né? Então, não se deve esperar que esses resultados sejam animais, pela restrição calórica, pelo jejum intermitente, ou por esses componentes, que eu falei, esses 4 componentes, por exemplo, né? O resveratrol, a rapamicina, os aumentadores de NAD ou a metformina, esperar que isso se traduza para atraso de envelhecimento, de fato, principalmente em pessoas normais, né? Aí ele fala, ó, a obesidade afeta. Aí ele começa a explicar basicamente por que a obesidade acelera o envelhecimento. Porque ele cita que provavelmente ela está associada, como eu já comentei brevemente, a aumento da proliferação. E esse aumento de proliferação celular aumenta o risco de mutações, né? Quer dizer, por exemplo, se você pega um indivíduo que tem muita mutação e tem pré-obeso, tem um descontrole metabólico, aumenta o risco ali de ter mutações. E essas mutações vão levar a erros, vão levar a tumores, esse tipo de coisa, né? Então, na verdade, muito provavelmente a explicação por meio do qual essa restrição calórica ou esses componentes afetam o envelhecimento nessas condições de sobrepeso
tem a ver com essa diminuição de tumor e essa proliferação exacerbada que tem. Aí ele cita, por exemplo, que nessas situações você tem aumento de GF, né? Por exemplo, com obesidade, aumento de GF, e com o aumento de GF ele é proliferativo, ele é o oposto da restrição calórica. Ele tenta explicar algumas coisas aí, né? E aí, ele fala na conclusão, a atual falha, né, o estado atual da pesquisa sobre envelhecimento e a atual falha dessa pesquisa em reverter o envelhecimento, o problema dessa área hoje, né, a falta de sucesso, né, e o estado estagnado das pesquisas sobre envelhecimento hoje se encontra pelo não reconhecimento que a restrição calórica é, como ele já disse, nada mais do que prevenção da obesidade, né? Então, ele fala assim, olha, o não reconhecimento de que essas situações têm sido, na verdade, uma forma de manipular a obesidade, tem levado a um reconhecimento falacioso da nossa capacidade de mexer com o envelhecimento. Então, ele fala assim, que quando entidades, empresas, falam que podem reduzir o nosso envelhecimento, ou vão ter os meios para fazer isso, ou já tem os meios para fazer isso, ele fala assim, que isso aí só serve, na verdade, para abrir a nossa boca de espanto e abrir nossas carteiras. Quer dizer, não tem, né? Ele fala basicamente que a gente não está nem perto, né? Então, e ele cita um porquê lá que o envelhecimento teria situações como um câncer, ele diz basicamente o seguinte, olha, hoje, quando se pensa em atrasar o envelhecimento por qualquer meio, e impedir o câncer por qualquer meio, que não seja, por exemplo, essa coisa de evitar, prevenir a obesidade, é praticamente impossível, tá? Então, ele fala assim, ó, ele brinca, né? O envelhecimento pode ser ele fala assim, o envelhecimento pode ser um processo maleável, quer dizer, mais maleável do que a gente imagina. Então, hoje não temos meios para mexer com ele, mas pode ser que ele tenha muita coisa maleável ali para mexer com ele. Aí ele brinca, mas até no presente momento ele é tão maleável como um bloco de carbonato de tungstênio, que é um material extremamente duro, né? Aí eu brinquei aqui, cuidado com as falácias, né? Que vem do latim falere, que é enganar, né? Então, falácia significa um raciocínio errado com aparência de verdade. Então, esses estudos, segundo esse autor, que é aí o Alexandre M. Wolff, né? Esses estudos que estão mostrando que a restrição calórica é anti-aging, aí dá um monte de dieta, pesquisa, ou propaganda de anti-aging, na verdade, tem vindo o fato que a restrição calórica ou esses componentes estão atrasando a obesidade, prevenindo a obesidade, estão minimizando a obesidade, que sim é uma condição que acelera os processos de envelhecimento e que aumenta a mortalidade. Então, a sobrevida que se observa em animais, a sobrevida que se observa em seres humanos com sobrepeso e obesidade, ela vem disso. Não vem do fato que eu atraso o envelhecimento. Se eu quero saber se é possível atrasar o envelhecimento com restrição calórica, eu preciso pegar indivíduos eutróficos, não tem sobrepeso, obesidade, animais eutróficos, e testar tanto a restrição calórica como esses componentes nesses organismos. E aí ver se eu consigo manipular o processo de envelhecimento. Tá ok? Eu achei um artigo bem bacana, porque é para a gente repensar essa enxurrada de informação que tem aí sobre, esse alimento evita o envelhecimento, talvez, é claro que é um artigo de opinião, mas é um artigo bem bacana, tem uma tabela muito legal lá, onde ele mostra, assim, dezenas de estudos relacionando que a mudança de sobrevida foi por perda de peso. Eu não consigo ler a tabela, porque ela é muito grande, vai ficar meio distorcida aqui. Mas vale muito a pena ler esse trabalho, tá ok? Então é isso, curte, comente, compartilhe, deixe seu like, se inscreva no canal, e até um próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau, abraço.